Boa tarde. Coserni intensifica a fiscalização para evitar o roubo de energia, chamado GATO. Prefeitura de Parnamirim tem 30 dias para padronizar acolhimento de usuários de unidades de saúde. Rua esburacada tira o sossego de motoristas e moradores em Parnamirim. Número de consumidores inscritos em programas de fidelidade cresce no Brasil. Minha convidada hoje é a advogada Lígia Limeira, secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. O calendário eleitoral segue seu curso. Depois das convenções, chega a hora de registrar as candidaturas. Eleições 2018 na pauta. Quarta-feira, 1º de agosto de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. A Coserni tem intensificado a fiscalização para evitar o roubo de energia, o chamado GATO. A varredura já identificou mais de 3 mil irregularidades. Reportagem de Vanessa Camilo. A operação já passou um pente fino em 28 mil estabelecimentos comerciais do estado, como mercadinhos, hotéis, pousadas e salões de beleza. Até o momento foram constatadas 3.200 ligações clandestinas de energia, os famosos GATOs. Nós temos sistemas que fazem comparações de épocas do ano, de meses de consumo. Então, quedas de consumo, a questão de comparação dos próprios consumos, né? O consumo de uma padaria com a outra. Então, tudo isso é verificado. A operação Varredura foi retomada em fevereiro deste ano. De lá para cá, foi identificado que empresários e comerciantes conseguiram desviar cerca de 10 gigawatts de energia, quantidade mais do que suficiente para abastecer por um mês um município como Macaíba. Toda essa energia desviada foi recuperada pela Coserni em dinheiro. Os desvios somam um prejuízo aproximado de 4 milhões de reais. E se isso tudo não fosse identificado, o prejuízo seria dividido por todos os consumidores na hora do reajuste tarifário anual. É muito importante que a população esteja realmente do nosso lado, informando, denunciando possíveis desvios, possíveis GATOs, né? Para que a Coserni realmente venha tomar providências e evitar que realmente a tarifa se eleve por esse motivo. A operação já investigou estabelecimentos em 5 municípios do estado. Nos próximos dias, empresários e comerciantes da Grande Natal também serão fiscalizados. A Coserni lembra que gato de energia elétrica é crime. E além disso, existe uma outra vertente muito importante também, que é a questão da segurança, né? Para vocês terem uma ideia, semana passada houve uma prisão na cidade de Montanhas de um cidadão dono de um parque, exatamente porque estava com um desvio nesse parque. E aí imagine um desvio onde várias crianças brincam em brinquedos metálicos. Então realmente é um perigo muito grande, é um perigo para quem faz e um perigo para quem transita também no local. A Prefeitura de Parnamirim tem 30 dias para padronizar o acolhimento dos usuários de unidades básicas de saúde. A recomendação é do Ministério Público Estadual. Milena Pontes nos traz mais informações. A 4ª Promotoria de Justiça de Parnamirim vem investigando o problema desde 2017. Foi constatado que as unidades de saúde do município realizam os atendimentos apenas com marcação antecipada após a entrega de fichas. Mas, na verdade, as UBSs, como são conhecidas, deveriam ser a porta de entrada para o atendimento de urgência e emergência, o que, segundo o Ministério Público, não acontece hoje. Não tem um atendimento, vamos supor, de uma criança chegando com uma crise de vômito, com a virose. Ele geralmente encaminha essa criança para a UPA. Além disso, a Promotoria de Justiça também recebeu denúncia de um usuário que teve o atendimento de urgência recusado sob a alegação que não havia médico na unidade. E esse também seria um dos motivos para a superlotação na unidade de pronto atendimento da cidade, a UPA, que acaba atendendo usuários de baixa complexidade por falta do atendimento adequado nas unidades de bairros. Então, o que a gente entende é que a maioria desses casos, verde e azul, no horário de atendimento da UBS, deviam estar sendo atendidos na UBS. E não precisava essas pessoas se deslocarem até a UPA, né? Que são os casos mais
mais simples que muitas vezes pode solucionar. Após a constatação dessas irregularidades, o MP expediu uma série de recomendações para a Prefeitura de Parnamirim, que agora tem 30 dias para padronizar o acolhimento dos usuários na UBS, com a proposta de permitir que casos de urgência e emergência tenham prioridade no atendimento. A gente quer que ela faça o acolhimento, anotação no prontuário, que os médicos estejam presentes nas UBS. É complicado a gente pedir isso, né, ao gestor, mas tem que haver um controle para que tenha médico enquanto a unidade básica de saúde está aberta. Tem que promover realmente um adequado acolhimento ao usuário que chega procurando a unidade. Caso o Executivo Municipal não cumpra a recomendação, o Ministério Público terá que judicializar o caso. Se ele não se adequa, a gente tem que entrar com a obrigação de fazer, né, no judiciário, pedindo medidas, né, sujeitando a multas, para que ele cumpra o seu dever. Aí a coisa complica, hein? Veja a seguir, rua esburacada tira o sossego de moradores e motoristas em Parnamirim. Número de consumidores inscritos em programas de fidelidade cresce no Brasil. O RN Acontece e volta em instantes. Rua esburacada tira o sossego de moradores e motoristas em Parnamirim. Um dos locais com mais buracos se localiza perto de uma UPA em Nova Esperança. Veja na reportagem. A rua fica na lateral do IFRN de Parnamirim. Em seus quase 2 quilômetros de extensão, o motorista tem que permanecer atento para desviar dos buracos. A rua Antônio de Lima Paiva foi pavimentada pela Prefeitura de Parnamirim em 2015. Além de facilitar o acesso de estudantes e professores aqui do Instituto, a rua serve como um corredor de transporte que liga os bairros de Vale do Sol e Nova Esperança. Até a altura do IFRN, a pista está lisinha. Depois, somem os canteiros e começam a surgir os buracos. O problema aumenta neste cruzamento com a rua Rosa Fernandes da Silva, a rua da UPA de Nova Esperança. Tem uma boa estrutura para andar. É muito difícil hoje em dia para o pessoal se locomover aqui nessa situação. O buraco no encontro das ruas dificulta a vida do motorista. Para poder entrar na principal ou sair dela, tem que ter muita paciência. Tem que estar já, é a jeito, mas fica do mesmo jeito o problema. Não tem jeito aí de ficar pronto agora, colocar essa tauba, mas daqui uns dias o pó já é quebrado, de jeito de bater. Olha, de acordo com a Secretaria de Obras Públicas de Parnamirim, nos próximos dias, equipes serão encaminhadas ao local para averiguar a situação e dar os devidos encaminhamentos. A Secretaria informa ainda que continua seguindo com o cronograma da Operação Tapa Buraco pelas ruas do município. O número de consumidores inscritos em programas de fidelidade cresce no Brasil. O resgate de milhas é o maior desde 2016. Veja na reportagem de Isadora Lobo. Pagar as compras com o cartão de crédito, abastecer o carro em postos da mesma bandeira. Hábitos de consumo que podem trazer vantagens para quem aprendeu a usar as milhas e pontos de fidelização. Algumas coisas é melhor você pagar no crédito, dependendo do valor. Se for mais longo, você paga no crédito, você ganha os pontos. Esse casal resolveu viajar de última hora de Vitória para Salvador. Com o orçamento apertado, o passeio só foi possível pelo resgate das milhas acumuladas no cartão de crédito. R$4.000 sem as milhas. E você conseguiu quanto de desconto com as milhas? Caiu para 1.500 praticamente. O número de brasileiros inscritos em programas de fidelidade no primeiro trimestre deste ano cresceu quase 20% em relação ao ano passado. São mais de 100 milhões de consumidores cadastrados. A diferença entre a emissão e o resgate de pontos no período foi a maior desde abril de 2016. De janeiro a março deste ano, quase 70 bilhões de pontos foram emitidos pelos serviços de fidelização e quase 60 bilhões já foram resgatados. A preferência do consumidor é pela aquisição de passagens aéreas.
Usar milhagens é uma alternativa do consumidor para aumentar seu poder de compra. Além das passagens, uma grande parcela dos participantes desses programas troca os pontos por produtos como eletrônicos e eletrodomésticos. Mas este economista alerta: é preciso ficar atento no uso do cartão de crédito para não acumular, além dos pontos, dívidas. É importante que você tenha a certeza da sua capacidade financeira, para que no momento que você se decida pela compra, você tenha certeza que você vai conseguir arcar no final do mês com a sua fatura do cartão, senão você vai construir um problema maior do que o benefício que você vai ter. Veja a seguir minha entrevista com a advogada Lígia Limeira, secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Calendário eleitoral segue seu curso. Depois das convenções, chega a hora de registrar as candidaturas. Eleições 2018. Aguarde só um instante. A advogada Lígia Limeira, secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, reuniu os representantes de partidos políticos para orientações antes do registro de candidaturas. Tem até uma cartilha. A campanha eleitoral está chegando. Boa tarde, doutora Lígia. Boa tarde, doutor Diógenes. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui no seu RN Acontece. É isso aí. Olha, ontem teve mais de 60 pessoas, mais de 60 representantes de partidos. Qual foi o recado principal ontem? A ideia dessa reunião, Diógenes, era justamente conversar rapidamente com os partidos acerca das várias modificações que nós temos para o pleito desse ano com a chegada do processo judicial eletrônico. As novas regras, né? Então, nós temos, assim, ultimamente, é fato que já houve mudança 26 vezes na lei eleitoral, mas essas duas últimas aí, elas tiveram um impacto bastante significativo que muda um pouquinho a cultura da história do registro de candidatura, né, prestação de contas, e a gente precisava pontuar isso e chamar, praticamente convocar esses partidos a participarem dos eventos que a gente vai oferecer agora. A principal atenção que você chamou ontem foi a questão da digitalização dos documentos que serão apresentados durante todo o processo, né? Exatamente. Como isso vai ocorrer? É porque existe um sistema de prestação de contas eleitoral, que ele tem que ser alimentado de forma concomitante, né, ao desenrolar do recebimento de recursos e da aplicação, né, a realização de despesas durante a campanha, e à medida que o candidato ou o partido político for fazendo, for recebendo recursos e for aplicando, os aplicando na campanha, ele tem que juntar um documento digitalizado, né, uma mídia digital daquele comprovante, e ela tem que obedecer às características do tribunal de tamanho, né? Tem que ser realmente feito por OCR, PDF por OCR, que é justamente a possibilidade de você trabalhar com a pesquisa, né? Porque se ele digitalizar a imagem, vai ficar muito ruim, até mesmo para eles, quando eles forem diligenciados para trazer qualquer documentação complementar, eles conseguirem se achar no meio daquele monte de documento, né? Então, assim, quando você deixa o documento pesquisável, você coloca uma expressão e você vai rapidamente em cima daquele documento. A alimentação desses dados vai se dar no prazo? Qual é o prazo disso? À medida que for acontecendo. E uma coisa bem bacana que vai acontecer esse ano é que todo esse material, Diógenes, ele vai ficar disponibilizado para o controle social. O TSE, ele organizou um repositório chamado CityDoc, e esse repositório vai ser consultável também por toda a sociedade. Então, isso fomenta o controle social, né? Infelizmente, a cultura brasileira ainda deixa muito a desejar com esse envolvimento da sociedade no pleito, mas isso é uma coisa bem bacana, né? Essa digitalização de documentos vai ser muito importante nesse momento de fiscalização de mais um fundo público, né? O fundo que vai ser o dinheiro gasto na campanha, né?
é o FEFC, né? É o Fundo Especial de Financiamento tem de Campanha. Fundo partidário e tem o esse fundo partidário. Fundo eleitoral. Quando a gente for juntar os dois de hoje, a gente vai ter algo em torno de 3 bilhões de reais financiando as campanhas eleitorais com recurso público, né? A gente nunca teve um número tão elevado nas campanhas. Então, há uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral em robustecer o aparato fiscalizatório, né? Daí porque esse sistema, ele faz cruzamento com mais de 50 outros de outros órgãos, né? Para realmente apontar indícios de irregularidade. Quer dizer, esse cruzamento de dados da Justiça Eleitoral é com Receita Federal, é com... Banco Central, COAF, o Sistema Financeiro Nacional, né? Nós vamos ter encaminhados pelo COAF os registros de informação financeira. Então, qualquer quantia sacada na boca do caixa, no país, assim, num volume maior, vai ser indicado para a Justiça Eleitoral e aí você vai rastreando, por meio do CPF, a ligação dele com partidos e candidatos, né? O Bolsa Família, de hoje a gente teve, nessa última eleição, beneficiário do Bolsa Família doando 60 mil reais, por exemplo, para a campanha. Que coisa, né? Assim, e aí tivemos mais de 222 casos de pessoas que já tinham ido a óbito e figurando como doador de campanha. Do processo eleitoral, né? Assim, pessoas que pelo CAGED, né, o Cadastro Anual de Empregados e Desempregados, estavam desempregados há 3 anos, assim, doando centenas de milhares empreendendo essas doações a candidatos. Sem então, dúvida, isso... sinais de fraude. Mas, por curiosidade, nesse caso aí do Bolsa Família, teve alguma consequência? Teve. O Ministério Público abriu, né, assim, ingressou com ações criminais e essas pessoas estão sendo chamadas. Identificou os responsáveis, está todo mundo sendo responsável. Que sirva de exemplo para a eleição deste ano, né? Ontem foi tratada também essa questão da lei da ficha limpa. Ela vai ser levada a sério nessa questão aí do registro das candidaturas. Ontem a senhora tratou desse assunto também, né? A reunião ela foi inaugurada, foi aberta pela doutora Cibele Benevides, que é a nossa Procuradora Regional Eleitoral, e foi ela exatamente que trouxe à baila essa questão, porque existe uma recomendação da Procuradoria-Geral da República no sentido de o Ministério Público ser muito rígido nessa questão. A doutora Raquel Doge, que é a Procuradora-Geral da República, passou essa determinação para todos os procuradores. Todos os procuradores. Da República, e ela está somente aguardando o prazo final, né, do registro de candidatura. Todos os arquivos, tanto do Tribunal de Contas da União como do Tribunal de Contas do Estado, já foram repassados com pessoas com contas desaprovadas, né, com problemas lá, e juntamente com os requisitos de registro de candidatura, aí vai ter uma atuação maciça do Ministério Público ali pelo dia 17 de agosto. Doutora Lígia, quem é o protagonista da eleição? É o candidato ou o eleitor? É o eleitor. Por quê? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Diógenes, isso está cada vez mais cristalino para mim. Né? Nós vamos mudar esse país no momento que nós tivermos a grandeza, né, de reconhecermos o nosso papel frente ao amadurecimento do processo democrático, né? Então, assim, eu sempre acho muito curioso quando uma pessoa diz assim, vocês viram o que o Congresso Nacional fez? Aquilo é uma palhaçada, como é que pode? Mas ali é o retrato do povo brasileiro, porque fomos nós que elegemos aquelas pessoas. Então, assim, nós somos... a eleição é a grande estrela do processo democrático e, infelizmente, hoje o Rio Grande do Norte figura como um dos campeões em abstenção de voto e voto nulo. Pois é, tivemos o exemplo de Tocantins, e que muita gente acha que esse fenômeno vai se repetir em vários lugares, em vários estados, nas eleições de outubro. A questão do não voto, né? O voto nulo, a abstenção, a ausência, tudo. Que as pessoas confundem como um voto de protesto, né? Mas, na verdade, o sistema está aí, Diógenes. Se você não vai sair do país, você vai ser vitimado por ele. E antes de reclamar, é preciso votar bem, né? Com certeza. Fazer boas escolhas aí. Com certeza. E cobrar depois, Inclusive, nessa seara aí, é muito importante trazer para o nosso telespectador, dizer que existe na página da Justiça Eleitoral, entrando lá na página do TSE, o Divulga Candi.
né? E esse Divulga Cande, que é a divulgação de candidatura. Certo. E lá o eleitor ele pode encontrar a vida pregressa de todos os candidatos Tem que muita vão folha corrida nesse divulga Cande. Pois é, então a gente tem que ir atrás disso, né, de hoje. É passada a hora de arregaçar as mangas, né, de lutar pelo nosso futuro, e o momento é agora. Não é possível, né? que nesse mundo, meu Deus, não tenha ninguém ficha limpa, né? Pois é, temos que buscar. Estamos no período das convenções partidárias. Elas começaram dia 20 de julho e seguem até o próximo dia 5 de agosto, né? Perfeito. E aí depois disso, registro de candidatura. Tem uma cartilha, o TRE tem uma cartilha. Tem uma cartilha, e agora no dia 6 de agosto nós vamos estar capacitando no Candex, que é o sistema de candidatura módulo externo, que são utilizados pelos agentes de campanha, né, pelos atores do processo eleitoral. E vamos abrir de hoje 68 vagas, 2 por partido, nós temos 34 com representatividade aqui no Rio Grande do Norte, para que essas pessoas sejam treinadas nesse sistema. Muito partido, né, doutora Lígia? Dos partidos, não, exatamente. Muito partido do Brasil, né? E outra, 73 informação. Sim, na fila para ter direito... Com certeza é o fundo partidário. Agora, sabe, é o olho em cima do fundo partidário. Dos fundos. Né? Isso é bom o telespectador ficar sabendo, né? Aquele partido que tem 0 de representação no Congresso Nacional já recebeu este ano 26 milhões de reais do fundo partidário. Quer dizer, o camarada não tem nenhum representante no Congresso Nacional, principalmente aliás, eu levo em conta a representação na Câmara dos Deputados, né? Para dividir esse bolo todo de tempo, de TV e também de fundo partidário. Não tem nenhum, já recebeu 26 milhões esse ano. Então, assim, é muito dinheiro, e é por isso que nós temos 73 na fila, porque ainda é um excelente negócio ter um partido político. Tem gente que cria um partido para chamar de seu, né? Me explica uma coisa. Eu vi aqui nos prazos, 14 de agosto, prazo final para o pedido parcial de registro de candidatura. E já no dia seguinte, o pedido completo. Por que essa diferença do parcial no dia 14 e o registro completo no dia 15? Boa pergunta, Diógenes. Assim, quero ressaltar sua inteligência, né? Essa peculiaridade aí. Menos. É o seguinte, é porque isso é uma tentativa de colocar o registro de candidatura, assim, começar a informatizá-lo, né? Na verdade, a resolução que trata desse assunto, que é a 23.548, ela traz a expressão ou. Então, assim, ou o agente de campanha, ele entrega tudo no dia 15, ou ele faz a transmissão dos metadados. O que são metadados? São as informações que vão no DRAP, né, que é o demonstrativo de registro de candidatura, e o RRC, que é o pedido de registro em si. Então, existem várias informações que ele pode fazer informação no sistema e transmitir isso pela internet. Porém, existe uma série de documentos que tem que ser entregue à Justiça Eleitoral, como você sabe, a declaração de imposto de renda pessoa física, né? No caso candidato ao executivo, a plataforma de governo, né? O que eles pretendem fazer e tudo. Então, isso aí tem que ser gravado numa mídia para entregar até o dia 19, né? Porque não poderia, em tese, como não estão no sistema, ser repassado, transmitido automaticamente. Daí porque a Justiça Eleitoral está orientando que eles gravem tudo na mídia, já que tem uma opção, e entregue de uma vez só no dia 15. Mas o prazo final é o dia 15 É o dia 15, às 19 horas. A campanha começa no dia seguinte, né? Dia 16. Com então, tudo que tem direito. Serão 35 dias de campanha, né? 35 dias. O que é que a senhora destaca das novas regras para esse período eleitoral de uma campanha curta, né? Tiro curto, eu tenho chamado 35 dias. O que é que a senhora destaca? Com certeza, o grande mote, né, dessa campanha vai ser o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, que coloca o Brasil numa situação de, pela primeira vez, a gente dizer que existe um financiamento público de campanha, muito embora a gente já tivesse o fundo partidário, né? Que era uma coisa híbrida. Era uma coisa híbrida, e agora se tem um fundo para administrar. Então, assim, com certeza, Diógenes, isso é a grande novidade desse ano. Os partidos estão tendo dificuldade para lidar com isso. Para você ter uma ideia,
Esse dinheiro, esse 1 bilhão e 716 milhões já está em caixa no TSE há 2 meses e não foi distribuído um vintém, porque os partidos não conseguem se habilitar a ele. Existe uma série de critérios. Né? Mas eu sei que a briga está grande. A briga está grande pelo dinheiro. Tá exatamente. Grande, os partidos, né? Não, com certeza absoluta. E outra, né? Assim, a gente vê despontar na política brasileira a necessidade de a política do gogó. Hoje, com essa redução do prazo, né, com todas as dificuldades que a gente tem, a retirada de showmício, de outdoor, não sei, vai prevalecer. E a crise que a gente está atravessando, né, que tem um viés todo assim, que começa nessa história da corrupção e tudo, e no defeito moral, né, da nossa cultura, né? Então, existe essa necessidade muito grande de você ter o que dizer, ter o que mostrar, ter realmente o seu diferencial, e aí vai envolver realmente gogó, né? Uma fala que realmente convence o eleitor, e a gente já vê pessoas recuando porque estão achando já que não, a coisa começa a complicar, né? Porque vai precisar que essas pessoas estejam prontas, né, e conheçam as regras do jogo. É isso aí. Tivemos uma aula de prazo, justiça eleitoral aqui com a doutora Lígia Limeira. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, viu, Deus? Já estou esperando. Eu sei que o trabalho vai ser muito esse ano. Vai sim. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Fica agora com Boa Tarde, Cidadão. A gente volta amanhã, reprise do programa no portal nominuto.com. Até amanhã. Até lá.